Tudo bem, amigos? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Mais um programa nosso, Fenacom Talks. Hoje vamos falar especificamente de tecnologia, né? Essas inovações que estão vindo para ficar, inovações importantes que vão mudar a nossa forma de gerir os nossos negócios. E estou aqui com um grande amigo, um super profissional, pessoa que eu tenho o maior respeito, dono da empresa Kitru. Tem passagens aí societárias em diversas empresas dessas grandes tecnologias, e ele está trazendo aqui, dentro de uma parceria com a Fenacom, um produto muito interessante, que a ideia é conversar um pouquinho sobre ele, para vocês conhecerem o que é o produto. Então, não vou falar muito, porque quem conhece desse tema, desse mercado, é o Carlos Cazzu, nosso amigo aqui. Vamos falar sobre GED, né? O que é o GED? Gestão de documentos, né? Então, vamos entrar nessa seara. Tudo bem, Cazzu? Como é que você está? Tudo Tranquilo? bem, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o seu convite aí, de poder participar, né, do programa aí da Fenacom, tá? E quem sabe contribuir para a nossa classe, né? Afinal de contas, eu sou também contador, né? Ainda tenho meu CRC, apesar de estar atuando aí nos 20 e poucos anos em tecnologia, né? Ainda eu continuo sendo contador, né? E comecei minha vida também no escritório de contabilidade, né? Então, eu tenho o maior orgulho aqui de poder estar colaborando aí com a classe também. Por isso você conhece muito processo nosso, né? Você está muito ligado nos processos aí, em notas fiscais, essas coisas todas. Evidentemente, está lá no sangue, né, Cazzu? Isso tem a ver tem um pouquinho. a Eu acho que matriz, assim, né? tem todo um processo de evolução, né? A partir do momento que a gente passou a ter os famosos documentos eletrônicos, né? Que a gente está falando quase 12, 13 anos já de documentos eletrônicos. Então, basicamente, aí a classe está muito acostumada a trabalhar com documento eletrônico. Só que a grande impasse que está aparecendo hoje é justamente entre ter um documento eletrônico e um documento físico, né? Então, com isso, a importância do GED, de como que a gente passa a fazer uma grande gestão eletrônica de documentos, no momento ainda de Covid, onde a gente também teve justamente a situação de muita atividade de home office, né? Mas para o contador, o que é mais importante, né? É justamente dar validade jurídica ao documento. Como que a gente transforma isso, né? Porque a tecnologia permite, né, que, apesar de um documento, ele pode ser alterado, né? Então, isso é um risco, né, que está muito eminente muito nas empresas, né? Então, acho que o próprio governo, a partir do momento que em março ele já definiu um decreto-lei, né, o 10.278, onde permite que as empresas comecem a atuar, né, com os documentos digitalizados, né? Claro que ainda tem muita discussão ainda pela frente. É claro que você pode aplicar várias técnicas, né, de como fazer uma assinatura digital, que nós estamos trabalhando. Tem o problema do próprio cartório digital também, com atuação. Então, acho que agora, neste momento, a percepção que nós estamos tendo, que a gente conseguiu fechar o cerco em todas as possibilidades de como você fazer a guarda desses documentos, né? Então, acho que é isso a nossa basicamente a nossa grande busca, né, de como também resolver um grande problema do escritório de contabilidade, que é o processo que a gente chama de fazer toda a distribuição de documentos dentro do escritório. Como é que eu faço a classificação disso, né? Como é que eu faço todo o processo de distribuição? Acho que esse é o desafio. Você falou a verdade, isso é um ponto básico, né? Bom, primeiro que com esse decreto-lei, o governo dá essa possibilidade de transformar os últimos 5 anos de documentos em papel em documento por aí. Então, já é uma coisa que nós da área contábil temos que começar a pensar com esse critério. Os 5 anos, o que passou, não passou. Ao contrário, a gente pode usar essa informação, digitalizando essa informação e criar aí uma série de amarrações de cruzamento de informações para trazer dados estatísticos da empresa, evoluções, né? Acho que tem um critério que isso é um outro aspecto importante que a gente não comentou ainda, mas acho que você ficou falando, fiquei pensando, né? A gente tem condições de estar praticando. Isso é uma coisa. Outra coisa, como você bem colocou, que é o calcanhar de Aquiles das empresas, que é a entrada dos documentos, né? A classificação dessa documentação que chega no escritório, né? Hoje, na sua grande maioria, documentos em papel, né? Então, você precisa ter um critério até de escanear e poder estar fazendo a leitura disso e guardar de forma adequada, né? Então, dentro dessa linha, eu gostaria que você desse aí uma palhinha para a gente, para dar uma ideia, que você já vem praticando isso há um bom tempo, para a gente entender como é que funciona e para a gente poder também pensar na criatividade que teremos
daqui para frente em estar entrando com essa documentação de forma digitalizada. Acho que isso é muito importante, não só para facilitar, vamos dizer, os lançamentos, mas também para agilizar vamos dizer, a análise de cada documento que está entrando nas nossas empresas, né? Qual que é o desafio, né, Sérgio? Acho que quando a gente começou a ter os GEDs tradicionais, né, que quase todo mundo transformou ou um Dropbox ou algum tipo de drive realmente num GED, né? Então, quase todo mundo criou uma pastinha dentro da sua empresa, onde ele classificava o documento, onde ele pegava a cada arquivo, ele tinha que descrever no nome do arquivo o que significava aquele conteúdo, né? Então, o grande desafio, como que eu evito isso? Porque isso gera problema de controle, problema também de sobrecarga em cima da rede, né, do próprio contador, que normalmente ele acaba tendo mais de uma cópia daquele mesmo documento, que ele acaba sobrecarregando. É comum você ter, né, por segurança eu tiro mais uma cópia, né? Então, quando você vê que você montou mais uma cópia, e esse documento se espalha, e muitas vezes você pode ter um problema mais aí de legalidade desse documento. Então, qual que é a ideia? A nossa solução, uma de inovação nossa, é de como que eu faço o que a gente chama de categorização de um documento. A partir de um documento digitalizado ou de uma foto, né, de um JPEG, eu consegui entender que aquilo é um recibo, aquilo é um boleto, uma DARF. Eu consegui classificar esse documento sem ter a necessidade de entender qual que foi o nome daquele arquivo, e sim fazer uma pesquisa no documento. Então, nosso projeto é justamente como que eu pego um documento, que eu entendo qual é aquele documento, usando técnicas que a gente usa, OCR, Machine Learning, Deep Learning, tá? De como que para cada tipo de documento a gente tem que usar uma técnica, não uma técnica só. Então, a gente também faz um trabalho para cada tipo de documento, onde eu passo a entender. Aí a gente passa a ter uma grande vantagem nossa, que ter o conteúdo dos documentos de uma forma exposta para o usuário. Então, como a gente já comentou, de você ter, por exemplo, o contrato social. Hoje, quase todos os contadores que querem descobrir alguma coisa através de uma alteração de um contrato social, ele tem que fazer uma pesquisa física naquele documento, né? Ele vai ter que olhar visualmente o documento e fazer uma pesquisa. Hoje a gente pode criar técnicas de como que eu busco uma alteração, como é que eu sei qual foi a alteração de sócios, né? Tudo isso a gente já consegue segregar dentro do documento, dependendo do que for o principal para o contador, a gente separar e criar o que a gente chama de pesquisas de contexto, onde eu consigo localizar facilmente nos documentos, né? A gente vem praticando, a gente teve um grande desafio, que foi pesquisa de legislação. A gente percebeu que a tecnologia é possível, né? Então, qual que é o grande desafio? A gente pega um diário oficial que tem 4 colunas, né? Ou 3 colunas. Como que você transfere esses dados, sabendo sequência, né? A gente sempre fala, a gente faz o processo de leitura, né? Inteligência artificial é como um ser humano. Como que eu estou lendo uma coluna? Como que eu vou para a segunda coluna? Como é que eu vou para a terceira coluna? Essa é a atividade. Como que eu faço? Eu crio, né, a inteligência para isso. Como que eu crio todas, basicamente, aí, os processos, né, de uso de rede neural para entender isso no nosso processo de entendimento de um documento. Que não é simples, porque um documento ele tem vários, né, facetas, vamos dizer assim. Nós acostumamos pintar uma nota fiscal. É comum você pegar uma nota fiscal de serviço que ela tem cores, né? Isso atrapalha a gente. O cinza, né, também atrapalha, né? Se fosse um documento limpo, né, a gente seria muito mais fácil. Então, a gente tem que primeiro fazer uma atividade que é limpeza do documento. A gente chama de enquadramento daquele documento. A gente enquadra ele, depois a gente começa a usar as técnicas de inteligência artificial para poder executar o treinamento daquele documento, até chegar num certo momento onde a própria máquina vai conseguir entender aquele documento e estratificar a informação. Qual a importância disso? Eu conseguir estratificar todo aquele conteúdo daquele documento para se transformar no quê? Num dado analítico, né? Um dado onde eu posso abrir uma pesquisa, onde eu posso trabalhar com esse dado, né? O que é mais relevante de tudo é como trabalhar com esse dado. Então, a nossa capacidade, além de estratificar essa informação, é transformar aquele dado num dado analítico, né? Então, como a própria lei, a gente fala muito em metadados, né? Como que eu enxergo aquele dado de várias formas, né? Então, eu preciso ter isso, né? A própria lei me obriga quem que emitiu, quem armazenou aquele documento, em que momento que ele armazenou, qual que é o local que ele está sendo armazenado.
Então, tudo isso a gente acaba também usando como fonte, né, de recursos para saber quem fez aquela atividade ou não. Né? Então, quando você começa a falar em medição de atividades, né, tudo isso a gente acaba, são possibilidades que a gente tem cada vez mais de automatizar. Eu acho que para o contador, né, no futuro, onde a gente conseguir fazer aí basicamente a leitura de todos os tipos de documentos de um contador, eu acho que a gente aí sim vai chegar num ponto de automação, né? E também, mais importante, a segurança que o contador vai ter naquele resultado. Né? Porque o grande problema do dia a dia é a segurança que você tem no lançamento contábil. Né? Se você entender errado um documento, né? Você vai lançar de uma forma incorreta. Então, dentro dessa lógica que você comentou, que é extremamente interessante, eu vejo muito potencial para as empresas de contabilidade, isso até para ajudá-lo a se tornar um bom consultor, né, aos seus clientes. Né? Acho que isso é uma coisa importante a se colocar. Você deu aqui um exemplo interessante de nota fiscal, né? Mas ele faz o reconhecimento da nota, faz a limpagem, enfim, ele aprende que aquela é uma nota de serviço, que aquela é uma nota de venda, enfim, coisas desse tipo, né? O caminho que ele percorre. Hoje nós já temos notas eletrônicas, né? Que também facilitam, porque já vem o dado eletrônico para a base, ele vai aprender o conceito de cada um daqueles itens, né? Então, eu posso, por exemplo, se eu quiser pesquisar a minha base de clientes, né, pelo, sei lá, das minhas notas de venda, pelo CEP, então eu tenho a relação por bairro, por cidade, o percentual que eu vendi, isso até dá para você estratificar o perfil do cliente que você tem, por exemplo, né? Então, uma série de situações de análise interessantes que você pode até criar aí, enfim, e mandar isso para o cliente. Você pode ser ativo e começar a criar uma série de... E criar o que a gente chama, né, hoje, que todo mundo busca, né, que a busca do consumidor é analisar o comportamento dele, né? Então, acho que essa é a grande sacada que a gente passa a ter, que é analisar comportamento, né? Ou você começar a investigar mais perfil, né? Como a gente já viu um pouco, né? Quem hoje numa escola consegue analisar um perfil de um aluno, né? Que tem os pais envolvidos, tem os irmãos envolvidos, né? E é um conjunto de informações, né? Que se você não trabalhar no conceito que chama de Big Data, né? Onde eu tenho toda essa informação, como que o grupo era, como trabalho nesse comportamento, né? Então, acho que aí sim, a inteligência artificial, a gente vai transpor um pouco, né? Esse momento que analisar comportamento, né? Então, a gente vai começar realmente para tornar ela mais preditiva, né? Hoje, identificação de problemas de cobrança que eu posso estar tendo, né? Problema de recebimento hoje do nosso cliente, tá? Problemas, né, de como comprar melhor também, né? Como que eu posso estar aí trabalhando nisso, né? Então, acho que tem acho que vários cenários, né? Principalmente ligado ao nosso mundo fiscal, vamos dizer assim, fiscal e contábil, que o contador pode contribuir muito, né, com esse processo. E aí sim, realmente ele se tornar um grande analista para o cliente dele, né, onde ele pode estar ajudando fazendo uma consultoria mais estratégica, né? Eu acho que aí que é um ponto, né, Sérgio? A gente tem que tirar o contador desse processo de classificação, né? É onde a maior demanda de um escritório de contabilidade está no processo de classificação de documentos, né? Então, sempre a central de triagens, que eu gosto de falar que a central de triagem do contador é o principal momento que ele tem, é onde ele passa, é claro que ele tenta cada vez mais automatizar esse processo, e a gente quer também auxiliar nessa automação dessa fase inicial, para depois começar a estratificar o dado, né? Então, a gente não pode ficar só pensando na automação, nós vamos pensar um pouco do que a gente pode fornecer como informação para o nosso cliente, né? Porque aquele cara que é pequeno, ele não vai ter acesso a esse tipo de tecnologia. Quem vai ter que prover isso, né? É o próprio contador. O contador acho que pode ser o grande elo de ligação da tecnologia para esse cara pequeno. Eu acho que a gente passa... E o que tem a maior massa de dados também, né? Acho que se você olhar a grande massa que é atendida por um escritório de contabilidade, com certeza você vai ter muita informação que vai dar para fazer muita análise, né? Então, deixa então só voltar um pouquinho, tá? Porque foi muita informação. Como a gente falar agora de forma mais didática, né? Então, o gestor de eletrônico de documentos, na verdade, você pega o documento inicial, tá certo? Transforma ele em digital se ele não for digital, ou se ele for digital, ele já entra automaticamente nesse processo aí, né? Você pode ter aí, provavelmente, o empresário contábil, uma guarda desses documentos digitais na nuvem, enfim, ele pode até se disponibilizar para o seu cliente, né? Com certeza. A preocupação também aí hoje da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma coisa que vai ter que entrar nessa análise aí no documento entra, provavelmente.
pelo que eu estou entendendo, não tem dificuldade, desde que o sistema já entenda a legislação, né, para poder dar esse tratamento de saber a sensibilidade daquele documento e as autorizações que têm que ser pertinentes, têm que ser efetuadas pelo dono da informação, né, para que você possa trabalhar em cima daquela informação. Então, isso é uma preocupação e que eu estou entendendo que o GED vai ter condições de guardar isso e ter isso de forma, através dessa inteligência meio automática, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, você pode criar aí, como a gente está comentando, né, com essa massa de dados, para tudo, né? Documento, contratos sociais, né? Cruzando com dados importantes do contrato, vou imaginar o objetivo social da atividade da empresa, a principal e as secundárias, tudo isso é importante para você cruzar, inclusive, e ter aí a posição de todos os contratos que você tem, até para você ter vamos dizer assim, um ranking de atividades que você tem no seu negócio, né? Isso quem tem, uma minha empresa, que é uma empresa tem 75 anos de existência, não é pouca coisa, nós temos de tudo aqui, né? Não é só serviço, não é só indústria, tem indústria, serviço, comércio atacadista, varejista, então você tem uma gama de clientes, então você pode até ranquear isso, se sintonizar em que mercado de atuação eles estão, quer dizer, até para dar um atendimento até mais especializado, tudo isso ajudaria na análise, né, para você setorizar, né, e com base nisso ver quais são os quinais que eles atendem, enfim, dá para fazer um monte de situação, um monte de coisa bacana, né? Tanto Sim, eu acho que tem um processo, né, Sérgio, que assim, junto, né, com o Fenacom Docs, né, onde a gente vai também ter um trabalho que eu acho que assim, o primeiro grande trabalho que se inicia em vários documentos, que é basicamente acabar a eliminação física dele, né? Que a partir do momento que eu gero uma assinatura, um ICP, eu já tenho um documento válido, ele, teoricamente, ele não vai ter existência física mais desse documento, mas ele continua com a existência digital, né? Então, dali, que a gente vai atuar justamente em conjunto, né, complementando as soluções. Eu acho que a gente aí chega num ponto, que você falou, quer dizer, na rádio, qual que é assim? Chega um documento, a gente vai ter um processo de digitalização dos documentos que pode estar na mão do cliente, o cliente mesmo vai gerar um processo de assinatura, porque a verdade é dele, né? Ele que vai dar a validade jurídica para aquele documento. Nós vamos traduzir esse documento num PDF-A, né? Que é o PDF que é archive, na realidade, que não pode ser alterado. A gente tem que enfatizar, isso é um documento que não vai sofrer mais alteração, porque ele vai ter junto dele uma assinatura digital e a partir desse momento o contador ele pode estar trabalhando com documento válido, né? Porque até agora os documentos teoricamente digitalizados eles não são válidos, grande parte não são válidos, não tem validade legal. E a gente primeiro dar essa validade, então a gente cumpre um pedaço da lei. Depois outro ponto é fazer o que a gente chama dessa estratificação para aproveitar desse conteúdo, de todo esse conteúdo que a gente tem dos documentos. E lá na frente, um pouquinho mais aí, que a gente vai fazer é conectar isso ao SPED contábil, né? Aí sim, o contador ele vai fechar, ele vai ter toda a informação documental de todo o processo, né, junto ao SPED dele. Então, a gente facilitar uma pesquisa, né, facilitar uma auditoria, fazer qualquer tipo de investigação numa conta, né, que é um processo de conciliação, a gente vai ter esse caminho extremamente facilitado. Tá? Então, acho que esse é o nosso grande, né, vamos dizer assim, pensar no desafio, né, eu acho que isso seria, acho que para o contador, essa transformação digital dele, né, esse processo de home office que muita gente foi para casa, muita gente está fazendo essa atividade, e eu acho que isso vai facilitar muito. E eu acho que é o grande objetivo. Eu acho que o contador ele tem que deixar de ser, né, um cara digitando, sim, mas se aproveitando de uma informação digital, né, e transformando ele num dado que facilite a vida dele, que se contabilize automaticamente, né, que tenha toda aí o registro, né, fique mais fácil. Antigamente a gente pensava muito como contador era o registro, era a execução de um lançamento contábil, né? Não, agora não. Acho que a gente tem como que a gente pode elevar a análise para isso. Acho que aí realmente a gente ganha um valor aí na nossa classe como um todo. Não tenha dúvida. Mas acho que o processo é maravilhoso. Quer dizer, eu acho que você já está pensando no decreto-lei, você já está criando. Quer dizer, a gente com o nosso sistema hoje, já o Fenacom Doc, que faz as assinaturas, a guarda de documentos eletrônicos, a gente tem isso agregado ao GED, né, que é um produto que traz essa inteligência, né? Agora, uma pergunta que acho que todo mundo deve estar pensando lá. Põe um documento que nunca viu na vida, como é que ele vai reconhecer um documento que ele não conhece? Ou como ele faz para criar essa inteligência
que nos próximos que virão ele vai reconhecendo, aí você não precisa mais apresentar para ele, ó, esse é documento X, né? Ele vai ler e vai conseguir fazer essa leitura. Como funciona isso? Como que é esse processo, né, Sérgio? Assim, a cada entrada do documento, é claro que o sistema, a gente define dentro da inteligência artificial, a gente tem o que nós chamamos de grau de confiança de leitura, tá? Então, toda vez que aparecer um documento, eu vou fazer uma tentativa. Se eu não reconhecer aquele documento, já que eu já tenho ele dentro do meu aprendizado, né? Eu vou falar, caramba, esse documento é um documento que está com um grau de confiança muito baixo, então eu falo que é não classificado. O que vai acontecer com esse documento? Esse documento vai para o usuário, ele vai, esse daqui é um recibo de aluguel. Ele mesmo pode já dar a primeira classificação. Quando ele fizer isso, eu aqui do meu lado, meu time de suporte, vai perceber, tem um documento que um contador aqui chamou de recibo de aluguel. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos pegar aquele documento e vamos olhar ele para estratificar ele de forma correta, tá? E vamos passar o quê? Começar a executar aquele modelo de treinamento para a gente aprender a reconhecer aquele documento. Claro que isso muitas vezes exige um pouco mais de quantidade de documentos, né? Porque eu busco a variedade, né? Esse que é o charme da inteligência artificial, que é justamente quando eu encontro um modelo, eu tenho a variedade que pode ser qualquer uma que eu consigo fazer a leitura, né? Então, esse é o grande modelo. Eu acho que esse, quando a gente atinge esse nível, e a gente vai aprendendo no tempo, né? Então, pode ser que na primeira tentativa do usuário, a gente classificou, na segunda, eu já sei que é um recibo de aluguel, mas eu não consegui ler tudo. A gente vai, justamente através da montagem de mais exemplos, a gente vai até chegar um dia que eu consigo ler ele 100%. Tá? É um processo rápido, tá? Não é um processo... Provavelmente ele reconhece os campos, né, provavelmente, né, que constam num recibo de aluguel, para entender que aquilo é um recibo de aluguel, né? Exatamente. A folhinha pode ser um recibo pré-impresso, pode ser o que for, né? Exatamente. Essa é a ideia. Lá, né? Ele vai ser na busca de conjunto de campos em um certo momento, que envolve o processo de machine learning, né? Onde ele vai capturar. Depois envolve um pouco, né, do que a gente chama do deep learning. Quando eu tenho qualquer documento, ele tem o quê? Um quadrado, ele tem um título e tem os locais, né, da informação, eles podem estar triangulados. Na verdade, a gente chama de vetorização da informação. E é como uma triangulação, né? Não necessariamente você tem um título no cabeçalho e depois o conteúdo daquele campo está logo embaixo, né? Então, se você olhar, tem nota fiscal de tal prestador aqui, ele está num canto, a informação de nome está no canto direito ou no canto esquerdo, né? Então, tudo isso eu tenho que executar dentro do treinamento para aprender a fazer essa vetorização de um documento, tá? Então, por isso que a gente tem que aplicar vários modelos de inteligência artificial, tá? Não é só um modelo único, tá? A gente tem vários modelos. Perfeito. Então, deixa eu para cada tipo de documento, tá? Uma outra pergunta, dentro dessa parceria com a Fenacom, que a gente está formatando, né? Que a gente já tem hoje o Fenacom Doc, que faz as assinaturas eletrônicas, é gerado o documento digital no sistema, a gente tem a nossa certificação que a gente aplica nessa documentação, enfim. Estamos amarrando com alguns cartórios já, enfim, uma integração desse tipo de documento, que tem que ser registrado em cartório, e outros nem tanto. Então, mas, de qualquer maneira, a gente tem condição de assinar e aguarda o documento. Dentro desta lógica, eu posso estar utilizando, por exemplo, essa ferramenta como um canal de entrada de documentos para a gente poder estar jogando no GED e fazer todo esse trabalho? Primeira pergunta. E a segunda na sequência. Eu sei disso, até gostaria que você transmitisse isso para a turma que está aí, que o GED que a gente está incorporando, ele já tem uma certa inteligência, já tem alguns documentos, algumas coisas já que você fez um trabalho de análise, de estudo, e que já é pré-formatado. Então, me conta um pouquinho disso, o que a gente pode estar utilizando e como é que funcionaria mais ou menos isso dentro do conceito GED, por favor. Tá, então, assim, a primeira coisa que a gente fez como atividade para o mundo do contador, né? A gente criou uma árvore de documentos, onde ele vai ter lá qual que é a área dele, qual que é a função dele, qual que é o tipo de documento. A gente usou isso já se aproveitando de uma tese de uma contadora, né, montando toda essa árvore de documentos. Então, o contador hoje ele já vai receber uma árvore de documentos, tá, onde ele já vai ter uma percepção o que ele pode classificar, que facilitaria um pouco mais o processo unificado da classe. Tá? Então, assim, hoje, é claro que a gente já tem uma gama enorme, principalmente tem documentos e tem também obrigações acessórias, né? Então, quando eu entrego um SPED contábil, por exemplo,
eu já estou lendo o recibo do SPED e já digo para você quando que você entregou. Da mesma forma que nós estamos fazendo o DAS, por exemplo, né? Eu faço a entrega do DAS, como é que eu faço a leitura? Então, o que a gente está aproveitando com isso? A gente brinca que tem dois momentos do contador. O momento que ele recebe o documento, depois o segundo momento que ele envia o documento. Quando ele recebe o documento, ele precisa saber qual é o tipo daquele documento. Então, nós vamos executar a classificação. E depois, no segundo momento, quando ele for entregar um documento para o cliente final dele, né, que pode ser uma DARF, pode ser um DAS, né, a gente vai justamente o quê? Ele gera na solução dele, nós vamos classificar e fazer a entrega para o cliente dele. Então, possibilitar o que há? Para que ele, de novo, não tenha mais intervenção manual, tanto na entrada como no processo de saída. Tá? Então, assim, qual que é o objetivo nosso justamente que está pronto? Assim, como que eu crio primeiro toda a árvore de documentos, como que eu classifico, depois todo documento gerado pelo próprio contador também ele vai poder armazenar, né? Então, todos os recibos de entrega. Então, por exemplo, se eu entregar todo o SPED contábil, eu vou ler o recibo do SPED contábil e vou dizer qual CNPJ que ele entregou e eu posso lá, né, colocar aquilo na pasta correta para ele. Tá? Então, aí a gente tem uma gama, né, de oportunidades de automação também, cada vez maior, né? Que uma das coisas que tem ainda é a manipulação desse documento. Então, a gente quer facilitar esse processo de manipulação. E deixa eu te perguntar outra coisa que é importante também, que todo mundo deve estar se perguntando, poxa, que legal, só que eu trabalho com o sistema X, outro trabalha com o sistema Y de contabilidade, outro sistema Z, cada um tem um produto, um sistema que trabalha. Você faz a adequação dessa entrada, desses dados no sistema, se integra isso? Como é que é esse processo, como é que funciona isso? Nós vamos entregar sempre no processo de entrega, né? Nós vamos estar preparando, né? A gente chama uma API, tá? Que é o processo de como gerar esse processo de integração. A gente vai ter um momento nosso de aprendizado, como facilitar esse processo para o contador. Então, assim, como grande parte já das soluções novas de mercado já tem uma API de entrada, é justamente a ideia é já fazer essa entrega, né? É claro que você pensar bem, né, Sérgio, que no futuro, por exemplo, se eu quisesse pegar uma nota fiscal, executar uma classificação, eu conseguiria fazer isso? Com modelos de aprendizagem da inteligência artificial, a gente pode chegar nesse ponto, tá? Até de executar uma classificação, tá? Aí sim a gente começa de novo a usar mais recursos da inteligência artificial, que são modelos de aprendizagem, tá? A gente pode criar e realmente poder facilitar o processo de entrada. Então, isso daí eu acho que ainda vai ser um futuro bem, em termos de tempo, né? Eu acredito que até o ano que vem a gente vai estar já pensando nesse processo. Que o primeiro momento nosso é essa central de triagem, facilitar essa entrada, categorizá-la corretamente, né? E chegar até num certo momento, a hora que o cliente for subir um documento, a gente perceber que ele está mal digitalizado e devolver para ele. Cara, o cliente está ruim o negócio, né? Vamos, coloca o documento de novo, justamente para o contador ter certeza do documento que ele está recebendo com uma boa qualidade. Então, é importante, o pessoal que nos ouve agora, nesse debate gostoso aqui, que nós não vamos interferir no processo do sistema inteiro. Ele tem um processo normal, natural. A ideia é que ajudar na classificação, na inteligência da leitura do documento, entender quais são os documentos, que isso também vai ter uma outra função, que o próprio caso está dizendo, que a gente vai poder, essa própria documentação que está aqui, que está sendo, na medida que ele está reconhecendo, dando a inteligência, ele vai estratificar os dados daquele documento, e você vai poder fazer aí vários cruzamentos e análises, que são coisas muito distintas. É um outro produto, é uma outra venda no futuro, que se você quiser... Eu acho que, né, Sérgio, assim, se você olhar um pouco do nosso passado, né, um pouco quando a gente estava falando do livro Razão, do livro Diário, né, qual que era a preocupação do contador? Quando ele tinha um Razão diário, ele tinha um arquivo físico de pesquisa. Essa é, basicamente, se você olhar, essa é a base do contador, né? É ter o livro diário dele, ter o livro Razão, né? E ter o documento físico que ele pegava e conectava as duas informações. Que nós estamos fazendo, gerando justamente, eu acho que é a contabilidade digital. Então, a gente passa a ter o quê? Né? O livro Razão ali com o documento conectado. Acho que isso daí acho que é o futuro nosso, vai estar ali. Aí, como que você vai estar processando essa informação? Né? Aí nós estamos falando dos sistemas financeiros que estão vindo por aí, dos sistemas contábeis que vão estar podendo se conectar. Tá? Então, essa nossa objetivo nosso é justamente dar esse processo para o contador, né? De ter esse ambiente que, para os mais velhos, né? Falar justamente esse ambiente, pensar no livro diário, pensar no livro Razão e ter o documento do lado, né?
todo contador é isso. Você começa a analisar uma conta, você analisa pelo razão, né? Quando você tem o razão, você tem o documento do lado. Quer dizer, não saio do meu computador e eu consigo montar toda uma análise, montar toda uma conciliação contábil também. E daqui para frente, todos os documentos tem o cunho de ser um documento oficial, né? Pelo decreto-lei. Isso que é importante. Os últimos 5 anos, dali para lá, para frente, é tudo documento digital, como se fosse um documento original, que você está pegando o papel, né? O papel na mão, agora o papel eletrônico agora, né? Mas é esse que é o critério, né? Cazu, eu queria então, você vê, já passamos o nosso tempo, a conversa está tão boa, tão gostosa, o pessoal vai querer ver outras desses nossos encontros aqui, viu, Cazu? Então, acho que esse vai ser um primeiro de muitos que teremos aqui daqui para frente. Mas, de qualquer maneira, esse aqui a gente está encerrando, mas eu gostaria que você desse uma última palavra a respeito do produto, a respeito dessa parceria, que eu acho que é legal. A gente já está anunciando, ainda não está aberta, não estamos vendendo ainda, mas já estamos iniciando, acho que, não sei se na virada do ano, enfim, já estamos para poder soltar esse produto aí para os nossos associados, para todo mundo que queira ingressar nesse mundo digital, né? Como diz o governo, né? O Brasil é um país digital, né? Quer dizer, é o slogan do governo a gente está trazendo para dentro dos nossos negócios e que eu tenho certeza que vai ser muito bom para as empresas de contabilidade que vão agregar, vamos dizer assim, um arsenal de análise, né? De indicadores importantes que ele poderá estar distribuindo e melhorando a relação dele com seus clientes. Então, por favor, Cazu. Eu acho que acho que o FENACON-GED, né, acho que ele tem como grande desafio, acho que o grande ponto, né, que é resolver a principal causa hoje de elemento de custo dentro dos escritórios, né, que é o primeiro momento de entrada. Eu acho que a gente depois, no futuro, nós vamos estar muito próximo de aumentar a capacidade de análise do contador, né? Eu acho que isso é o que o FENACON-GED se propõe e a gente tem isso dentro do nosso roadmap de produto e cada vez buscar, né, com o uso da inteligência artificial, buscar melhoria do quê? Tanto de processo, capacidade nossa de análise preditiva também. Então, acho que tem aí primeiro momento nós temos que resolver, que é ajudar o nosso contador no nosso dia a dia, a gente sabe disso ainda, que a gente tem que gerar mais processos de automação, ganhar mais segurança, dar validade ao processo, de preferência a validade jurídica, que é o mais preocupante para o contador, né? A gente ter realmente um dado que realmente é um dado jurídico, que ele pode ser utilizado em qualquer momento, né? E hoje a gente que não quer fazer mais o trânsito do papel, a gente encontramos a solução. Então, o FENACON-GED vai estar aí, tá? Para resolver esse grande desafio do contador, de como melhorar esse processo de entendimento de um documento. Tá? Então, acho que estamos aí que até mês de janeiro a gente vai estar com já o produto já na rua, é só questão nossa agora de chegar ao nosso finalmente em termos de solução. A solução já pode ser vista, na realidade, se alguém quiser solicitar uma demonstração, a gente está disponível, a gente já pode demonstrar o produto, né? E aí fiquem à vontade aí para em qualquer momento a gente fazer uma nova bate-papo aí. Muito legal. Ok. Obrigado, Cazu, de novo pelo seu tempo aqui dado para a gente. Acho que foi extremamente importante a gente estar levando essas inovações que estão acontecendo no mundo empresarial e nós não estamos fora disso, né? E temos aí realmente tecnologia de ponta que está acontecendo de melhor hoje no mundo em termos de tecnologia para poder atender e trazer mais conforto do nosso trabalho e um melhor relacionamento entre nós e os nossos clientes. Então, obrigado novamente, Cazu. Obrigado a você. Obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado, FENACON. Um abraço a todos. Tchau, tchau.